o que priva um ser criativo? Na verdade, nada priva um ser criativo. O que a gente tem que entender é que quando nós vemos dentro das culturas que se constroem nas localidades periféricas das nossas grandes cidades e também das pequenas cidades, desde o grafitar, do hip hop, do funk, etc., nós temos que entender que ali há uma criatividade, há uma construção cultural de resistência e até mesmo preconceituosa de que existe uma cultura de elite e uma cultura que não seja de elite. Não existe isso, existe a cultura. Agora, naqueles espaços que nós estamos citando aqui, pelo menos eu como sociólogo falando para vocês, temos que entender que justamente se constrói esses elementos que são contestadores desse posicionamento elitista, de um posicionamento cultural que na verdade não existe. Então todos os lugares são construtores de cultura. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres externamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa, como a luz e a vida. E eu sinto em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. É justamente o quê? O que se quer chamar a atenção? Para os problemas relacionados às desigualdades muito latentes nesses locais. Então, quando você faz uma música, quando você produz uma poesia, quando você produz um grafitar, quando você faz o apelo que chama a atenção daquelas comunidades, elas estão querendo se fazer visíveis, e mostrar, olha, essa é a minha cultura, esse é o meu espaço, isso é enriquecedor para mim, mas que eu também quero que todo mundo passe a enxergar isso como um elemento bastante importante para também agregar outros polos de cultura. Sempre a figura do educador Paulo Freire. Paulo Freire sempre me dizia o seguinte: as pessoas sempre têm alguma coisa para trazer, nada e ninguém vem desprovido de algum conhecimento total. É como se aquelas culturas construídas nesses espaços mais distantes da periferia não fossem cultura. Então, por isso, muitas das vezes, o próprio poder público ele acaba se omitindo, não fazendo com que essas pessoas pudessem também mostrar isso de uma forma mais aberta, mais de forma as pessoas enxergarem a importância do que está sendo construído ali. Uma escola que é pichada, que é pichado carteira, que é pichado teto, que é pichado as paredes, todo e qualquer professor, é óbvio que não vai se sentir bem nesse lugar, Porque essa identidade visual já transmite uma opressão, Um medo, uma marginalidade, a margem, entendeu? Então, essa falta de oportunidade para essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, se expressarem. Já teve escolas em que a gente consegue projetos em que a gente forra todas as paredes, todos os corredores, para que eles possam ir lá, riscar, escrever o que pensam, escrever o que sente. E não é só escrever qualquer coisa, é escrever o seu nome, é escrever uma frase que ele acha bonito, como foi o seu dia. Bom, eu tenho, digamos, vários meios. Da poesia acústica, da rima,
do grafite mesmo, do desenho, do bombe. O movimento, digamos que sim, né? Fazia. O movimento hip hop, né? Roda de rima, break, grafite. Suporte, digamos que não tem nenhum tipo de suporte, né? Mas assim, que as pessoas ainda têm muito preconceito. Principalmente porque o pessoal do grafite, eles só não grafitam, né? Eles também pincham. Só que pinchação também é uma arte, é uma forma de expressão, né? Mas para muitos é vandalismo. Mas hoje em dia ficou mais reconhecido por causa do grafite, né? Já desenho, as pessoas passam, admiram, gostam. Assim, em relação ao seu futuro, é ligado nessas vertentes artísticas? Ou você só quer saber esse conhecimento para adquirir mesmo? Eu queria, no tempo que eu cheguei a pintar, eu queria evolução pro 2D, né? Aí como eu não tive alguém para me apoiar, para me incentivar a falar, não, fulano, é assim, assim, assado. E eu não procurar saber por YouTube, essas coisas, mas saber pessoalmente, né, que é totalmente diferente. Como eu não tive, aí eu parei, mas se eu conseguir, através de alguém que me ajude a evoluir, eu pretendo sim continuar. E essa carência é uma coisa gritante, né? Que a gente não encontra só em um meio, é vários lugares. É, vários lugares. A gente percebe essa carência desse suporte, de espremer ali a pessoa e falar, vamos produzir arte, vamos produzir conhecimento, vamos ler, estudar, né? Buscar saber. Que nem quando eu já vi vários projetos, que nem pela televisão, né? Que nem a MV Bio também fazia projeto. Pô, salva a vida, salva criança. Tem criança que vive na rua, tu bota um projeto desse, como eu posso dizer? Eu não sei bem a palavra. Mas eu acredito que esses projetos eles acabam sendo sementes, né? Para essas crianças também sonharem. Assim como você conheceu através de projetos, eles acabam sendo sementes para as pessoas que não têm uma outra perspectiva, uma outra que não conseguem ver a arte de forma sensível e real. Mas eu vou te dizer uma coisa, teve um tempo quando eu estudava ainda na estrada, no fundamental, até que o governo, não sei, o município, algumas pessoas, professores achou interessante, até estava investindo, porque no tempo que eu estudei ainda apareceu um pessoal do grafite do movimento, para ensinar arte prática para os adolescentes, né? E teve gente que se interessou e depois encerrou. Não, para saber quanto tempo tu escreve? Há pouco tempo, 1 ano e meio. 1 ano e meio? Eu comecei há pouco tempo, na verdade, né? Comecei há pouco tempo com inspiração do MC Kevin. Depois que ele morreu, assim, eu conheci a história dele, da rima que ele fazia e tal. Quando eu vejo ele, na verdade, ele me inspira a fazer música, na verdade. Deixa eu ver a patinha. Sorrindo sem olhar pra trás, com ice no dente, moleque sagaz. Por onde eu passo as minas corre atrás, com like no pé eu tô lindo demais. Fiz essa canção pensando em você, cabeça milhão não paro de escrever. Sonhando acordado e meu Deus pode crer, sei que um dia todos vão me conhecer. Eu não tô sozinho, ele tá comigo, que Deus me proteja de todo perigo. Só peço saúde que o resto consigo, manter da fé em Deus eu vou sempre sorrindo. Mas foi, falta o resto. Eu fui fazer uns trabalhos na escola, né, que sempre tem esse teatro, dia 7 de setembro. Aí eu achava que eu não me encaixava nisso, pra atriz, nada disso, porque eu era um desastre tudo, porque eu tinha muita vergonha do pessoal. Aí um certo dia, né, desse ano ainda eu fui ver na televisão, aí tava tendo lá pra elenco de filme e tudo, desse filme. Aí eu fui fazer lá a audição, aí na hora lá, esperei uns dias, aí a mulher me disse, passou, aí eu entrei, sabe, porque antes de eu entrar no filme, assim, eu tava muito triste, eu tava, assim, muito deprê mesmo, entendeu? Eu tava numa fase assim que eu queria tirar minha vida por tudo, porque foram imensos problemas que eu passei, aí quando eu entrei pro projeto, assim, eu comecei a conviver com as pessoas, comecei a fazer, eu fui gostando. Aí é como se eu fosse tirando um peso de mim, não saiu totalmente, mas eu tô me sentindo assim bem melhor do que eu era antes, porque eu tava muito pior, eu tava assim, eu achava que não tinha mais jeito não. Fortalecer, e quando o medo surgir, não precisa se esconder, faça que o seu próprio medo tenha medo de você. Eu tinha 10 anos e eu fiquei curiosa muito para ler o livro, porque a professora estava falando, eu não estava entendendo nada do que ela estava dizendo. Aí eu peguei, fui na biblioteca e simplesmente peguei qualquer livro que eu achasse interessante.
Aí eu achei do Vinícius de Moraes. Aí eu peguei o livro dele e fui vendo, só vendo assim por curiosidade. Aí eu acabei gostando de uma, que foi das borboletas, eu não sei se... Aí eu li, fui pra casa, falei com minha mãe, a minha mãe ficou tipo, sem entender porque eu não sou de ler livros. Aí desde lá eu comecei a ler, tanto que eu fiz uma poesia quando eu me mudei, eu morava em São Paulo, eu me mudei pra capital de São Paulo, literalmente. Eu fiz uma poesia me despedindo dos meus amigos. Meu nome é Rafael César, tenho 33 anos, sou professor de História, me formei em janeiro de 2010, dei minha primeira aula em fevereiro de 2011, entrei para a Rede Pública Estadual de Ensino, a SEDUC, em agosto de 2015, amo ser professor, apesar de todos os desafios e todos os problemas. O projeto Teias Urbanas surgiu em 2019. Ele foi pensado em 2018, começou a ser executado em 2019 e ele consiste em pegar as minhas poesias e levar para outras plataformas. Além do livro, nós levamos em forma de lambe e vídeo poesia. Então, o Lambe Lambe, a vídeo poesia, o livro impresso formam essas instalações que têm o objetivo de falar sobre a cidade, né? Através das poesias eu estou falando da cidade, mas também discutir a própria cidade, né? Que Manaus que a gente quer, essa cidade ela é construída para quem? Quem pode ocupar esses espaços, quem ocupa efetivamente esses espaços. Os espaços são pensados para quem? Então, da mesma forma como, para mim tem o mesmo peso, falar poeticamente da cidade e falar politicamente da cidade. A importância do projeto social Crianças no Gueto na comunidade tem o intuito de levar leque de opções para a periferia, onde muitas vezes a arte não chega e muitas vezes é carente, a cultura, a informação e a música. E a gente, como idealizador do projeto, eu como minha família também fazemos parte, a gente acha que é importante dar essas opções para as crianças, tanto na arte, quanto na música, quanto na cultura de teatro, literatura infantil, cinema, fotografia, artes marciais. E nós vemos isso daí como uma válvula de escape, onde muitas vezes nós pode salvar, ou num trabalho de formiguinha a gente pode fomentar ideias para que crianças sigam um caminho, um movimento, ou abraçam uma causa fora da perspectiva da margem, né? Na margem da sociedade, onde muitas vezes você vê uma criança ou um jovem revoltado e não sabe onde gastar sua revolta. Quando você aprende a gastar sua revolta na arte, na música, na literatura, você acaba deixando de fazer coisas que o próprio submundo ou então a própria marginalidade abraça. Muitas vezes cai para o crime ou começa a fazer algumas coisas erradas. Então acho que o projeto social ele tem muito esse amparo da gente saber o que fazer e saber gastar nossa revolta. E mediante isso a importância do projeto social leva esse elo aí para a gente entregar oficinas para crianças onde elas possam ter esse experimento, muitas vezes onde a arte não chega, onde o governo não chega e o Estado não dá essa oportunidade. Acho que essa é a importância do projeto social. Falando do Lambe como processo de criativo, eu conheço alguns amigos que usam como liberdade de expressão, então a gente tenta mostrar isso para as crianças, que a arte é uma liberdade de expressão, onde aquilo a gente pode dar para elas o poder dela se ser livre, no poder de se expressar. Então chegar como ser vandalismo, aí vai de como realiza isso, né? De como vai botar isso para a parede. Se for um vandalismo de tinta e arte parede,
vai ser menor do que um vandalismo social, né, de classe econômica, de falta de desemprego, falta de cultura, falta de educação, falta de saúde pública. Melhor um vandalismo com arte do que um vandalismo genocida. Eu acho que isso é bem mais importante, um vandalismo na parede, expressando uma revolta, do que um vandalismo social.